Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. O tema de hoje é um dos mais polêmicos na guerra entre céticos e ufólogos, o caso Travis, o famoso caso do filme Fogo no Céu. Um desaparecimento bem clássico, com pitadas de histórias bem típicas, desde o caso do casal Rio, que nós já vimos aqui, mas que para muitos é totalmente questionável, até pelos 5 dias de desaparecimento do rapaz, que teria sido abduzido, quanto pelos testes de polígrafos, que também são reconhecidos como uma prova para os que não acreditam. Nós resolvemos trazer o vídeo de forma assim, bem neutra e puxando para os dois lados, para que você exercite e seja realmente provocado a investigar o caso Travis. Aproveito para convidar vocês a se inscrever no canal durante a nossa introdução e espero que gostem do vídeo. Vamos a ele. Em 1975, Travis Walton era um adolescente rural do Arizona, trabalhando para seu amigo e eventual cunhado Mike Rogers. Mike tinha um contrato de serviço florestal para fazer trabalhos estranhos na Floresta Nacional Apache, e esse trabalho era particularmente limpar o mato numa parcela de 1.200 acres. Travis, Mike e 5 amigos passaram o dia trabalhando e relataram a aventura de uma vida enquanto eles dirigiam para casa ao longo de uma estrada florestal remota à noite. Um pequeno disco prateado em forma de OVNI, com cerca de 6 metros de diâmetro, veio flutuando até eles. Mike parou o caminhão e eles observaram por alguns minutos. Travis achou muito legal e pulou do caminhão, eufórico. Ele correu em direção à visão para ter um ângulo melhor, quando de repente um feixe de luz azul do OVNI o atingiu. Levantou a poucos metros no ar e enquanto seus amigos assistiam aterrorizados, ele foi jogado como uma boneca de pano e atirado de costas no chão para o espanto dos que estavam ali. Mike acelerou o carro e eles deram fora dali. Alguns minutos depois, eles decidiram que talvez essa não fosse a ação mais heróica e leal ao amigo. Então voltaram. O OVNI havia desaparecido. Eles procuraram por Travis por 20 minutos, mas não encontraram nada. Uma vez de volta à cidade, eles relataram a história para a polícia, que era mais do que um pouco cética, para dizer a verdade. Ao ouvir as notícias, o irmão mais velho de Travis, Duane, telefonou para um grupo de OVNIs, de pesquisadores de OVNIs, em Phoenix, chamado Ground Saucer Watch, que o avisou que se Travis voltasse, pegaria uma amostra de urina e levaria imediatamente para Phoenix para um exame médico. Depois de alguns dias infrutíferos de busca, Travis e a mãe de Duane instruíram que a busca fosse cancelada e que o que a polícia chegou a achar um pouco estranho, a própria família pedir. O xerife não ficou muito satisfeito e pediu a Mike e sua equipe que fizesse um teste de detector de mentiras. Todos eles passaram. E todos passaram, exceto por um membro da tripulação, cujos resultados foram inconclusivos. Este teste foi administrado por um examinador chamado C. Gilson, que estava destinado a retornar à história quase 20 anos depois. 5 dias depois do sequestro, Grant Neff, cunhado de Travis, disse que recebeu um telefonema da meia-noite de Travis, pedindo que ele fosse buscá-lo em um telefone público em frente a um posto de gasolina. Neff e Duane encontraram Travis lá, levando ele para casa, mas não notificaram a polícia.
Em vez disso, eles foram de carro para Phoenix pela manhã, para se encontrar com um médico prometido pelo grupo de ufólogos. Duane ficou chateado ao descobrir que o médico, Lester Stewart, acabou não sendo médico, mas sim um hipnoterapeuta. A polícia, por sua vez, ficou um pouco aborrecida porque só souberam do retorno de Travis, que havia sido desaparecido, pelos meios de comunicação vários dias depois. Nem Duane nem Mike os informaram. Ainda suspeitando de um crime ou de uma fraude, a polícia checou a história da cabine telefônica. Eles descobriram que a companhia telefônica confirmou que a casa de Neff tinha recebido uma ligação da cabine telefônica citada por volta de meia-noite, mas que nenhuma das impressões digitais no telefone era de Travis Walton. Eles também encontraram outros problemas. Enquanto outras pessoas estavam procurando por Travis, Duane e Mike passaram a maior parte do tempo dando entrevistas aos investigadores de OVNIs. Entre as entrevistas gravadas que os investigadores compartilharam com a polícia, havia duas histórias interessantes. Mike afirmou que ele estava inadimplente em seu contrato de serviço florestal e disse que esperava que o desaparecimento de Travis aliviasse um pouco essa situação burocrática no emprego dele. Havia um jogador significativo adicional em toda essa partida, que foi o seguinte: o jornal tabloide The National Enquirer, que tinha um prêmio de $100 mil de longa data oferecido para a prova de que os OVNIs eram extraterrestres. O Enquirer avisou os Waltons que, se pudessem passar por um teste detector de mentiras, eles poderiam se qualificar para o grande prêmio. Travis e Duane não estavam muito interessados nessa ideia, então o jornal concordou em manter os resultados em segredo caso eles não passassem. Os Waltons então concordaram. O jornal contratou um examinador chamado McCarthy, que infelizmente descreveu os resultados de Travis e Duane como o mais simples caso de mentira que ele havia visto em 20 anos. Duane foi ouvido gritando que ele mataria esse examinador. Conforme acordado, o jornal não publicou o exame reprovado. Os investigadores locais de OVNIs não estavam convencidos de que era uma decepção. Então eles organizaram um terceiro polígrafo, desta vez por um examinador chamado Pfeiffer. Pfeiffer relatou os resultados como inconclusivos, mas o grupo, UFO, anunciou à imprensa que os resultados foram positivos e confirmou que a história dos Waltons era verdadeira. Esta é também o exame que Travis afirma que ele passou em seu livro. Nos últimos anos, ambos os outros examinadores, Gilson e McCarthy, estudaram os resultados e concordaram com Pfeiffer que eles eram realmente ainda inconclusivos. Travis conseguiu um contrato com um livro chamado The Walton Experience e ganhou algum dinheiro. Não está claro o que aconteceu com o contrato de serviço florestal de Mike ou se Duane conseguiu algum dinheiro com a National Enquirer. Muitas das afirmações sobre o caso, incluindo as suspeitas policiais e o teste do polígrafo suprimido pelo jornal, foram descobertas por Philip Glass, o investigador de UFO em tempo integral do CSICOP, hoje conhecido como Comitê de Investigação Cética. Aparentemente, sentindo o calor, Mike Rogers propôs uma nova rodada de polígrafos para que todos resolvessem o assunto. Cerca de 18 anos depois, o livro de Travis foi transformado em um filme chamado Fire in the Sky, que foi muito fictício, porque o estúdio achou que a conta do próprio Travis não era considerada interessante o suficiente, o relato era muito pobre. Como parte da publicidade do filme, o estúdio fez com que C. Gilson, o examinador de polígrafo, que originalmente havia passado por Mike Rogers e a equipe, testasse Travis, Mike e um dos tripulantes do carro novamente. Não surpreendentemente,
todos eles passaram com cores fortes, mas então um novo rosto apareceu. Uma identidade nunca foi conhecida, mas quem Class chamou simplesmente pelo apelido de X. Esse tal Sr. X telefonou para Travis e alegou ser um agente da inteligência militar que estava caçando nas proximidades naquele dia em 1975. O estúdio teve o teste de C. Gilson, Mr. X. O único relatório dos resultados do polígrafo do Mr. X vem da edição mais recente do livro de Travis, onde ele afirma que o Sr. X foi considerado verdadeiro sobre o que ele tinha visto naquele dia, mas ele estava mentindo sobre ser um agente da inteligência militar. Travis opinou que esse tal Sr. X pode ter sido contratado por Philip Class para ganhar credibilidade popular e depois anunciar publicamente que a coisa toda era uma farsa, uma acusação sem fundamento negada por Class. Outra possibilidade é que o Sr. Class era simplesmente um maluco à procura de publicidade. Então, o que uma análise cética do episódio de Travis Walton nos diz? Jeremy Clark, editor da revista sobre OVNIs, disse que depois de mais de 2 décadas, a credibilidade de Walton sobreviveu intacta. Nenhum fragmento de evidência ainda levantado contra ela resiste aos argumentos céticos. Bem, isso seria verdade, exceto que simplesmente não há nenhuma evidência. Em vez disso, há uma falta de evidência. Não houve ferimentos no ombro de Travis por causa do seu lance violento durante o feixe de luz. Não houve distúrbios sobre agulhadas que ele disse que sofreu numa árvore onde tudo aconteceu. E os exames médicos não revelaram nada que indicasse algum trauma ou desnutrição durante ele ter desaparecido os 5 dias. Travis e sua equipe tiveram que confiar apenas em testes de polígrafos e somente nos resultados positivos, ignorando os resultados negativos ou sem conclusão. Há tanta evidência polígrafa contra o caso do Will Walton quanto o suporte. Essa natureza autocontraditória é a razão pela qual a evidência do polígrafo muitas vezes não é legalmente admissível no tribunal. Falando estritamente científico, ela não nos diz nada. Os poucos fragmentos de evidências físicas e testáveis que a história de Travis teria produzido, se é que é verdade, nunca estiveram presentes. Para resumir, há e nunca houve qualquer prova, não há e nunca houve qualquer prova de que algo tenha realmente acontecido, a não ser os relatos dos rapazes. A explicação muito mais plausível é que pode ter sido algo que eles mesmos arranjaram para ganhar dinheiro ou receber alguma atenção dos entusiastas dos OVNIs. E nesse ponto funcionou bem. Para analisar criticamente uma história incrível, como um sequestro extraterrestre, o primeiro pedido que nós fazemos é nos mostrar qualquer evidência. E nesse primeiro obstáculo, a história de Travis Walton falhou completamente. Eu lembro quando tive o primeiro contato com o conteúdo desse caso, ele apareceu, creio que no começo da década de 90, no Fantástico, falando, era uma época que existia o Globo Repórter, grandes documentários com ufólogos brasileiros na SBT também, na mídia aberta se falava mais sobre o assunto. Então eu lembro da cena do filme Fire in the Sky, do rapaz suspenso no ar, uma coisa extremamente traumatizante. E o relato com que é feito no filme preenche um transtorno de estresse pós-traumático ou uma reação ao estresse agudo extremamente crível. Sinceramente, nunca parei para analisar dessa forma. Mas creio, pelo que eu lembro, que preenche inclusive os critérios internacionais para dar um diagnóstico oficial médico. Mas o que se fala
é muito controverso. Então, o que fica realmente desse caso Travis é como tudo ficou muito controverso. Os argumentos dos céticos são muito bons, mas o caso é tão endeusado e tão assim cultuado no meio da ufologia que eu digo até a vocês assim, eu tenho tendência a crer no caso Travis, porque acompanhei todo o desenrolar assim, desde quando ele se popularizou por causa do filme. E com a popularização do filme, eu vi também entrevistas que, na época que as vi, com a cabeça que eu tinha, com a formação que eu tinha, também achei muito verídico. O impacto na vida do Travis vai além do que nós expomos no vídeo, de parecer que foi uma coisa para ganhar um dinheiro extra. Mas tudo isso faz parte do convite a vocês, candidatos a detetive do improvável, se já não o são, encararem de frente e levantarem o máximo de dados. Mandem suas opiniões. O caso é polêmico, mas foi escolhido por isso. Não queria uma coisa pronta desta vez e queria deixar até um pouco confuso mesmo. Então, quem quiser mande e-mails. Está feito o desafio à pesquisa. O caso Travis induz céticos e amantes da ufologia e do realismo fantástico a pesquisar. Então não importa o motivo pelo qual você assiste o Detetive do Improvável, você está desafiado a nos mandar a sua versão, a fazer algum comentário sobre o vídeo de hoje. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado e continuem nos assistindo. E, se possível, achar, dê o seu like e voltem sempre. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável.